Quedas em idosos, muitas vezes, podem ter consequências mais graves, né. Como fazer, doutor Silvio Cardoso, para prevenir essas quedas? Para que a gente possa detalhar e entrar realmente no programa de prevenção, nós temos que fazer um preâmbulo antes. O preâmbulo, na realidade, significa que para obtermos o percentual de sucesso desejado e apontado nas últimas meta-análises, que é de 65% a 70% de redução, nós precisamos, primeiro, identificar quais são os idosos de risco, não apenas os idosos, mas os idosos de risco, de alto risco de queda. Para isso, então, nós temos que, primeiro, definir o que é idoso. Pela lei, toda pessoa acima de 60 anos. Segundo, o idoso de alto risco de queda. Primeiro, são aqueles portadores de doenças neurológicas, os chamados transtornos neurocognitivos. E quais são, doutor Silvio, as principais doenças desses transtornos? É o Parkinson, é a sequela de AVC, é o Alzheimer, os corpos de Levy e outras que afetam de uma forma profunda a capacidade mental, força e equilíbrio dos idosos. E além disso, doutor Silvio, quais são os outros fatores que nos mostram que um idoso corre alto risco de queda? A fragilidade muscular desse idoso. Se ele tem baixa atividade física, se ele tem alteração de marcha e de equilíbrio, sem dúvida, é um idoso de alto risco. Terceiro, história prévia de queda no último ano. E isso inclui, inclusive, o medo de cair. O medo de cair é um fator preditivo, é como se fosse assim, vai acontecer. Então, tem que ser classificado como alto risco. E, por fim, o polimedicado. O idoso, muitas vezes, realmente precisa de polimedicação e, principalmente, são afetados pelo uso de benzodiazepínicos, antipsicóticos e antidepressivos. Pronto, fizemos o perfil do chamado idoso de alto risco de queda no domicílio. E agora sim, então, o que temos que fazer para prevenir essas quedas? Ao contrário de que muita gente pensa, isso começa por retirar tapetes. Faz parte, como nós vamos ver, mas não é o fator predominante para o início desse programa. O primeiro fator é o programa de exercícios personalizados. Por quê? Se nós tivermos um programa de treinamento funcional personalizado para esse idoso, visando principalmente o ganho de força muscular nos membros inferiores e o equilíbrio, nós já avançamos com uma chance de 25% a menos de redução de quedas, também pelo estudo das últimas meta-análises. Exemplo desses programas, o Pilates, o Tai Chi, 3 vezes por semana, seriam já de um tamanho suficiente para essa prevenção física. O segundo seria basicamente o programa de acuidade visual, de correção visual que todo idoso tem. É evidente que com baixa correção visual o índice de quedas é maior. Lembrando sempre que dentro dos programas de atividade física, o programa de caminhada não ajuda, não é eficaz nessa prevenção. Ele é bom sim para a parte cardiovascular, para a parte ergométrica do idoso, mas na prevenção de queda não nos ajuda. Terceiro, o programa de controle da hipotensão postural. O quarto é o uso adequado, após uma avaliação de marcha, o uso adequado de calçados adequados. Finalmente, chegamos naquele item que muitas vezes as famílias começam como sendo o primeiro.
é a identificação de áreas de risco da casa. A primeira área de risco é o banheiro. Então, nós devemos ter cuidado com o box e o banheiro todo, com um piso antiderrapante. Uma coisa simples e que muitas vezes passa ignorado é a elevação da altura do vaso sanitário. Hoje existe à venda acessórios que, sem nenhuma mudança estrutural, eleva-se a altura do vaso sanitário. E, por último, as barras fixadas, e aí vem uma diferença, fixadas permanentemente. Nada de sucção, de colagem dessas barras que poderiam se soltar. Fixadas permanentemente nas paredes, tanto no box como de frente ao vaso sanitário. E, por último, uma iluminação adequada. Segunda área são as áreas externas, varandas e decks. Piso antiderrapante, iluminação adequada. E, por último, se tiver escada. Cuidado, porque escadas precisam ter corrimão de ambos os lados. Porque o idoso já fragilizado, ele tem um membro dominante. Para descer, ele usa um lado, para subir ele pode usar o outro lado. Então, nós devemos sempre colocar corrimão em ambos os lados da escada. Devemos demarcar precisamente, com boa demarcação, as bordas dos degraus. E sempre usar um piso antiderrapante. Finalmente, nós chegamos no item que muitas vezes é o primeiro, que é a remoção dos riscos de tropeços. Tapetes soltos, fios, animais domésticos e mantendo sempre a iluminação adequada. As últimas meta-análises com essa abordagem mostram uma redução de 65% a 70% do risco de queda do idoso de alto risco dentro dos seus domicílios. Então, julgo isso importante no cotidiano familiar, principalmente com a longevidade que nos apresenta atualmente. Muito obrigada, Dr. Silvio Cardoso, por suas orientações importantes. Muito obrigado.